Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Pessoal, vamos lá para mais um vídeo sobre estudos de opções e estruturas. Só que na realidade não é uma estrutura, né? Esse daqui seria o day trade de opções mesmo. Depois estruturadas vão ser em outros vídeos. Mas vamos lá, eu já tinha falado aqui sobre essa operação aqui, que é o 7 com 6. Só que hoje o que a gente vai fazer? A gente vai estudar cenários hipotéticos, eu acho que é assim que fala, né? Cenários que não existiram, mas que a gente vai fingir que aconteceu. Se tivesse acontecido isso, isso e aquilo. Por quê? Pra gente treinar nossa mente pra saber o que fazer quando aconteceu uma certa determinada circunstância. Então, por exemplo, digamos aqui que eu tô vendido ao 7. Lembra que eu fiz a operação aqui, eu fiz 7 com 6? Então, 7 com 6. Então, essa operação aqui, ela se resume o seguinte. Fiz um 7 aqui, vendeu o 7, né? E comprei o 6. Então ele fez 1 centavo, beleza. Mas e se a gente fosse além desse 1 centavo? Tentar entender, mesclar, tudo mais. Então, primeiramente, pessoal, que uma coisa que eu aprendi é que é o seguinte. Primeiramente, você tem que estar certo em pelo menos uma das pontas. Se você foi pego em uma das pontas, dificilmente você travar ou fazer alguma coisa que vai ajudar. Isso não significa que você não pode fazer. Você até pode fazer, eu acho que em determinados momentos. Mas no geral, você já perdeu ali, você já tá travado, já tá pagando 1 centavo. Se você quiser fazer uma trava às vezes pagando 2, 3 centavos, você já tá perdendo. Então você já tá entrando contra, né? Contra você, já tá entrando negativo, digamos assim. Então isso seria assim no cenário se você já tivesse fazendo a trava e você tivesse, ou sei lá, fazendo alguma operação, só que você já foi pego do lado errado. Então se você tiver do lado errado, fica mais complicado. Mas nesse caso aqui, eu tô do lado certo. Então, tô com 7 aqui, né? Beleza, vamos esperar ele sair aí. Digamos que ele saiu, ó, beleza. 7 saiu. Agora, o que era 2 milhões ficou com 1 milhão e 37. Então, o que acontece aqui? Por exemplo, digamos que eu não vá fazer o 7 com 6. Por N motivos. Digamos que eu acredito que o mercado tá caindo muito, né? Ele pegou esse meu 7, mas o mercado tá caindo forte. Então, provavelmente ele vai dar uma destruída, né? Que a gente chama. E a gente quer fazer o 7 com o 5. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia cancelar esse 6... comprar o 6 lá no fim da fila, só que eu ia perder esse lugar na fila, né, de novo. Ou eu ia comprar o 5 e tentar fazer o 7 com 5. Ou, por exemplo, assim, digamos que sai esse 6 inteiro, eu não faço 7 com 6. Isso daqui não, eu acho que não é muito pro iniciante, porque a pessoa que tá iniciando, o mais certo mesmo, ela já garantiu o dinheiro no bolso, porque o que pode acontecer aqui é o 6 começar a voltar. E aí, quando ele é pra pegar a sua ordem, você cancelou. Aí ele volta de novo o 7 Ele volta o 7 compradores. Se você não zerar no 0x0, você ainda fica devolvendo. Você ainda perde dinheiro. Então, além de você perder o 0x0, você ainda devolve. Então, o problema aqui, no início, eu acho que essa pessoa é muito iniciante. E não que eu não seja, porque eu também sou iniciante, mas a gente tá aprendendo juntos. A pessoa que, ou qualquer pessoa, né, no caso, se ela não quer arriscar nessa operação, ela vai garantir o 7 com 6 aqui. Porque se o mercado vier a cair de verdade, ele vai pegar essa operação. Agora, digamos que nesse cenário aqui, ele caia mais. Então, o que aconteceria? O 6 virou vendedor. Se o 6 virou vendedor, tecnicamente você já garantiu o centavo. A menos que o 6 comece a subir e ele vire comprador. E aí, antes dele virar comprador, você compraria desses vendedores, porque o 6 ficaria na venda, entendeu? Então você ia fazer o 7 com 6, na esperança de tentar fazer o 7 com 5. Só que nesse caso você já garantiu o 7 com 6 se você virar comprador. Entendeu? Nesse caso. Aí, digamos que o mercado caiu bastante. Se você conseguir fazer o 7 com 5, você fez 2 centavos. Então olha só que legal. Top demais. Primeiro cenário, você pode fazer 2 centavos. Dependendo, você pode fazer mais, né? Isso daqui eu tô falando com opções bem OTM, que são fora do dinheiro. Se você for nas opções mais dentro do dinheiro, opções de 30 centavos, 40 centavos, ali você vai... O papel vai se mexer muito mais. Só que o risco também ele fica muito mais alto. Por isso que você tem que tomar o dobro de cuidado. Por isso que eu falo. Presta atenção comigo. É como se fosse um jogo que você vai tentando subir em escadinhas. Assim, vamos tentar entender. Aqui num jogo de escadinha, né? Ai, cancela. Bom, não tá querendo ir. Deixa eu abrir um novo aqui. É como se fosse níveis. O que acontece, que todo mundo faz, inclusive eu, a pessoa quer começar aqui, ó, no mais difícil. O que seria o mais difícil? Cara, opções IPM, por exemplo. Ou ATM, né? Opções dentro do dinheiro, que elas são muito mais rápido, o delta é muito mais alto. Ou seja, papel sobe 1 centavo, papel sobe 10 centavos, papel sobe alguma coisa, ela já sobe muito mais rápido. Então o delta dela é muito mais sensível. E aí é muito mais fácil você fazer, mas também é muito mais fácil você tomar. Você não tem muito controle. E aí, conforme vai ficando mais fora do dinheiro, ele vai ficando mais lento. Mas mesmo assim, aqui ainda tem o risco, tá? Não pense que é mágica, não.
Não pensa que é simples. Nossa, achei a mina de ouro. Cara, não é. Tem dia que o negócio até aqui, o mercado tá tão louco, cara, que até fora do dinheiro, num centavo, ele sai rápido. Você vê que é pra mostrar que não tem fórmula mágica. Trabalho, galera. Entendeu? Mas beleza. Então, por que que eu falei isso? Geralmente, a galera começa no mais rápido. Só que o mais rápido é o mais difícil. O que que seria interessante fazer, né? Não tem certo e errado, mas o que seria interessante, eu acho que numa escala de aprendizado, a pessoa aprender opções fora do dinheiro, daí depois ela vai indo mais dentro do dinheiro e vai indo mais acima, né? E aí, quanto mais alta ela vai indo, melhor. Entende? Então, é essa que é a ideia aqui pra gente entender. Então, por exemplo, aqui, vamos dar uma olhada aqui nessas opções de compra. A gente tem aqui Petrobras, ó. Nesse delta aqui, ó, o delta de R$ 1, tá vendo? Cadê? A opção mais dentro do dinheiro é essa daqui, tá 56 centavos. Agora, essa opção aqui, nossa, de 6 ou com 8 centavos, ela tá com delta de tipo 5 centavos. Por exemplo, cadê? Ó, 359. 359. Dá uma olhada aqui, 389. Vai, 379, por exemplo. 379. Essa daqui, é da esquerda, tá vendo? 379. A 379, o delta dela tá 3 centavos. Ou seja, ela é mais fácil, entre aspas, de operar do que uma opção com delta de 57 centavos. Que ela tá valendo 1,21, porque ela vai se mexer muito mais rápido do que a de baixo. Então, por exemplo, se a Petrobras tá aqui em cima, ó, a gente tem o papel aqui em cima, a Petrobras tá com 30,82, com 30,83. Se o papel começar a explodir aqui e for para 30,90, essa opção ela vai subir mais rápido também. Ela vai subir geralmente muito mais rápido que a opção de baixo. Então ela fica mais fácil fazer, mas mais fácil tomar. Por isso que seria mais fácil nesse caso aqui a gente tentar trabalhar com essas OTM. Conforme a gente vai entendendo, vai lucrando, vai tendo margem de risco e tal, a gente pode trabalhar de vez em quando aqui nessas mais altas. Porque aí você consegue fazer as destruídas. Então, em vez de você pegar 1 centavo nessas aqui, eu acho que não valeria a pena. Como eu falei, não existe regra, né? Você faz sua regra. Mas como você tá mais dentro do dinheiro aqui, já é muito mais arriscado, também vale muito mais a pena você buscar mais centavos do que você buscar só um. Você buscar 5, 6 centavos. Então, tipo, cada linha aqui seria 1 centavo. Buscar 1, 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, do nosso vídeo, a gente fez o 7 com 6, né? Só que digamos que... Vamos supor que você tá comprado a 6... Vamos supor que é o contrário, que aqui a gente fez 7 com 6. Vamos supor que você tá ao contrário. Você tá comprado a 6 e tá pra sair o 7. Então, o cenário, só você inverter, né? Seria o contrário. Nesse caso, se o papel estiver subindo muito, sei lá, a Petrobras tá em 30,80, ela deu uma destruída pro 31, 32. Tipo assim, coisa de 5 minutos que ela pode acontecer. Dá uma notícia, dá alguma coisa. E você tá posicionado só que lá numa opção ITM ou ATM. Então, assim, você tá com uma opção lá no 1,20... Ela pode pôr em 30, 1,40. Vamos lá, 1,40 já é muita coisa. Vamos falar que ela vai pôr em 20. Pô, você ganhou 10 centavos. Você ganhou 6 centavos, entendeu? Você ganhou 5 centavos que você ganha que seja. Você já fez 5 vezes o... Quer dizer, você fez 500%, né? Porque cada centavo representa 100%. Então, por exemplo, se você tá com 10 reais e você ganhou 1 centavo, e, por exemplo, você vendeu 7, você ganhou 10 reais. Se você vendeu 8, você ganhou 20. Você vendeu 9, você ganhou 30. Você vendeu 10, você ganhou 40. Então, cada 1 centavo, e esse é o perigo da alavancagem, porque ela pode ser usada para ganhar, mas ela também pode te destruir. Porque se você for pego e você tiver em vários níveis de preço, ele vai dobrar o seu risco e vai multiplicar, quadruplicar o seu risco muito mais rápido. Por isso que eu falo, as opções, elas são legais, mas ela tem um efeito tanto de alavancagem positiva quanto negativo destruidora, pros dois lados, entendeu? Então, por exemplo, ela pode te dar muito, mas também pode tirar muito, mas muito mesmo. Muito. Como eu falei, você pode ficar até devendo. Você vai vender uma opção, uma operação lá, que aí já é estruturada, né? Você vai vender uma opção sem estar coberto, você pode sair devendo a corretora. Então é o risco que tem aqui. Mas é por isso que eu falo, a gente tá tentando entender, né? Tudo isso aqui é tentar entender. Talvez a gente nunca entenda 100%, mas só da gente já ter pelo menos uma noção. Tá, aqui é mais, aqui é menos arriscado, tal. Você já tá um pouquinho mais preparado para entender os mercados. Então, por exemplo, digamos que você tá comprado a 6 com 7. Você fez 3, 4 centavos, você ganhou 3, 4, 5 vezes o valor que você poderia perder. Então, por exemplo, digamos que você... Vamos fazer um cenário hipotético aqui. Você ganhou 100 reais na opção do 7 com 6. Você tava aqui com 10 quilos. Você fez 7 com 6, você ganhou 100 reais. Beleza, você quer ir lá na opção ATM... dentro do dinheiro, e aí o papel deu uma rasgada ou uma destruída. Você acredita que ele vai cair ou subir, enfim, você comprou ou vendeu. Você conseguiu pegar uma rasgada, porque você não vai fazer 1 centavo ali. Ali, como ele se movimenta bastante, você vai tentar fazer mais. Por exemplo, você pode fazer 1 centavo também, mas nesse exemplo aqui você vai fazer mais. Se você conseguir
fazer isso, você, pô, garantiu R$ 90 e você pegou 10 pra tentar fazer mais 5, fazendo uma boa leitura de mercado também. Pô, o papel subiu, você vai tentar seguir ali a correlação, porque o bom das opções é justamente isso, né? Que é o que eu aprendi com o mestre Den, né? Que é um dos meus professores, sempre vou ser grato a ele, porque, pô, esse conhecimento aí vem dele, né? Então sempre vou agradecer. Então, assim, a correlação, ela ajuda, porque quando você opera papel, por mais que você esteja operando lá no book da ação, a ação em si, você não tem um outro parâmetro a não ser a ação em si. Aqui, nas opções, você tem o parâmetro da ação, que ela segue o delta, né? E ela segue as opções de cima e a ação em si. Então, você tem, digamos assim, uma segurança, entre aspas, maior. Porque você tem esse parâmetro para te ajudar a tomar essa decisão. Não significa 100% 100% fiel, porque tem as ineficiências do mercado, distorção, player montando trava, desmontando, isso daí causa ineficiência aí de liquidez, mas no geral ele sempre vai seguir essa linha de raciocínio, né? Então tem a correlação do mais caro tá mais barato. Então é mais ou menos pra gente entender o que a gente faria, porque, né, por exemplo, essas opções aqui é muito difícil fazer um centavo, às vezes você vai ficar horas, dias pra fazer uma operação. Às vezes no final do dia você tem que cancelar, você tá quase pra fazer, mas você vai cancelar. Aí você perdeu a oportunidade de fazer. Agora, por exemplo, mais um exemplo hipotético. Você tá vendido a 7 aqui. Você tá vendido a 7 significa que e o 6 tá pra sair e você não quer fazer esse 6, ou sei lá, o seu 6 tá muito lá embaixo, ou qualquer motivo do tipo, ou digamos que, por exemplo, tá no fim do dia e você tá vendido a 7. Se você tá vendido a 7 e o mercado tá caindo, você poderia tentar vender a opção do strike de cima. Né? A opção de cima, perdão. Que ela é mais dentro do dinheiro. Então você vai estar fazendo você poderia comprar, né? Perdão, você poderia comprar uma opção com mais dentro do dinheiro, que seria uma trava zero custo, por exemplo. Então, por exemplo, da esquerda para a direita, ela é mais dentro do dinheiro. Ela fica mais cara. E aí, como você vai estar comprando a 364, por exemplo, que ela é mais dentro do dinheiro, e vendendo essa do 7, que você já está vendido, você vai estar montando uma trava de alta. E nesse caso, se você conseguir montar uma trava de alta zero custo, melhor ainda. Às vezes você não consegue. Porque, por exemplo, se o mercado estiver caindo, provavelmente essa de cima aqui vai subir junto. Então, o 7 ele vai virar vendedor. Ou se você estiver na fila do 7 aqui, você faz o 7 com 7. Aí você tá comprado a 7 na 364 e vendido a 7 na 369. Você fez uma trava zero custo para deixar até o final do vencimento, por exemplo. Se não, no pior dos casos, você pode vender, você pode comprar uma mais cara. Por exemplo, você vai estar fazendo 7 com aí 6 com 7. Você vai estar fazendo 7 com 8, né? Então você vai estar pagando um centavo essa trava. Você vai estar comprando a 7 não, comprando a 8, né? E vendendo o 7. Então você vai estar fazendo uma trava pagando, nesse caso, um centavo. Se você quiser fazer e tiver alguma perspectiva de por que você está fazendo isso. Senão você travaria no final do dia no 0 a 0 mesmo. Mas a ideia aqui é tentar trabalhar assim e entender esses conceitos. Então, a gente vai tentar trabalhar assim com risco, sobre o que fazer com risco. Se você opera mais pesado nas de baixo e aí com um pouquinho de lucro você tenta fazer mini alavancagens limpas em opções dentro do dinheiro, porque você consegue fazer 5, 10 centavos, só que também não é sempre, tem o risco. E outra, você pode tomar também 2, 3 centavos muito mais fácil ali. Então tem que tomar cuidado, tem que ver se vale a pena, tem que ver se não vale. Então são várias coisas que a gente vai tentar trabalhar. Mas é justamente por isso que eu tô aqui, porque eu quero abrir a mente pra gente estudar mesmo. Não é ficar jogando fórmula mágica, mas é aprender. Vamos pra lá, vamos subir. E se a gente colocar dentro do dinheiro? Se a gente fazer aqui, assim, assim. E se a gente travar aqui, ali e fazer aqui? E não sei o que. E se misturar assim, assim, assado. Se fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então dá pra fazer um pouquinho de tudo. Dá pra gente ter as ações, dá pra gente posicionar, dá pra gente fazer venda de put semanal. Ou mensal para rentabilizar nossa carteira. Dá para usar renda fixa como garantia para fazer o nosso portfólio de longo prazo e misturar com o trade. Dá para fazer um pouquinho de swing trade nas ações, um pouquinho de day trade nas opções. Dá para operar outros ativos e tudo mais. Então dá para fazer um pouco de tudo, né? E a ideia é a gente estudar aqui. Então nesse cenário hipotético, galera, é assim que você faria, tá? Você pode travar uma na outra ou tentar fazer 2 centavos, ou se você tiver numa trava, você tenta fazer 2 centavos em uma trava e zerar na outra, ou sei lá, às vezes tentar montar uma outra estrutura, tipo uma borboleta, né, que você consegue montar também.
Aí só que também depende, então são várias coisas, entende? Mas é isso, rapaziada. Espero que tenha aberto um pouquinho a mente de vocês pra gente estudar, tá certo? Lembrando que eu tô sempre aberto pra estudar o máximo possível, eu não sei de tudo. Tô bem longe de dominar isso aqui, sabe? Mas o que eu puder trazer aí pra gente entender os conceitos, né? Brincar um pouquinho com esse risco e aprender, eu vou fazer o possível pra ajudar vocês, ajudar a gente aí a crescer. E quem sabe, ter uma rendinha extra aí com o mercado financeiro, beleza? E montar uma carteira, tal, uma de aposentadoria e tudo mais. Tamo junto, muito obrigado, valeu. Se inscreva, valeu.